Eu tenho agora um conjunto de moléculas e todas elas possuem a sua fórmula percentual. Nessa molécula de glicose, por exemplo, eu tenho 40% de átomos de carbono em massa, 6,7% de átomos de hidrogênio e 53,3% de átomos de oxigênio. Nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos, através da fórmula percentual, chegar na fórmula mínima das substâncias. Dessa forma, eu tenho que obrigatoriamente chegar nessa molécula de CH2O, utilizando essas porcentagens. Eu vou ensinar para vocês uma regrinha, um passo a passo muito simples para que você possa chegar nesse valor todo. Nós vamos obedecer 3 passos. Nós vamos fazer essa resolução em 3 partes. A primeira parte, ela vai ser para determinar o número de mols das substâncias que nós temos. Então, nós vamos calcular aqui o número de mols do átomo de carbono, nós vamos calcular o número de mols dos átomos de átomos de hidrogênio e nós vamos calcular o número de mols de átomos de oxigênio nessa molécula. Como que eu vou calcular? Como que eu vou chegar nesse número de mols? O número de mols vai ser a massa referente à porcentagem, a massa, porcentagem em massa, então isso aqui eu posso falar que 40 gramas, por exemplo, tá? Dividido pela massa, massa molar, massa atômica desse elemento químico. Então, se eu estou falando do átomo de carbono, eu estou falando de 40% dividido pela massa do carbono, que é 12. Valores nós conseguimos extrair na tabela periódica. No átomo de hidrogênio, o número de mols de átomo de hidrogênio vai ser igual à massa, a porcentagem, 6,7, dividido 6,7 dividido pela massa atômica do hidrogênio, que é 1. E o de oxigênio, o número de mols de oxigênio vai ser a porcentagem de oxigênio dividido pela massa do oxigênio. Então, 53,3 dividido por 16. Quando eu faço 40 dividido por 12, eu vou encontrar um valor equivalente a 3,3. 6,7 dividido por 1 é o 6,7. E o 53,3 dividido por 16 vai ser igual a 3,3. Então, o nosso primeiro passo já foi dado, nós já atingimos aí concluímos a primeira parte do nosso exercício. Agora, através desses valores que nós encontramos, o 3,3, o 6,7 e esse último 3,3 aqui do número de mols de átomos de carbono, de oxigênio, nós vamos eleger qual é o menor número de mols de todos eles, dos 3 que nós fizemos, e nós vamos dividir todos os resultados por ele. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos o menor de todos os valores, é o 3,3. Então, vamos circular aqui o menor de todos os valores, poderia ser esse 3,3 ou esse aqui. Então, nós vamos dividir todos esses 3 valores, pelo menor de todos eles, que é o 3,3. Dividindo por 3,3 e dividido por 3,3. Quando eu divido 3,3 por 3,3, o resultado é 1. 6,7 dividido por 3,3 é aproximadamente 2. E 3,3 dividido por 3,3 é igual a 1. Então, olha só que interessante. Nós encontramos as proporções desses elementos nessa molécula. O carbono, 1, porque eu encontrei um resultado 1. O hidrogênio, 2, porque eu encontrei esse resultado 2. E o oxigênio, que é 1. Como esse número 1 é facultativo, você não precisa colocar ele. Então, a nossa fórmula mínima desse composto é CH2O, que é exatamente a fórmula mínima que nós tínhamos ali na tabela. Então, você pode, agora
já sabe chegar na fórmula mínima através da fórmula centesimal, você pode fazer esses testes. Pega essas substâncias, essas porcentagens aqui e tenta chegar nessa fórmula mínima. Vê se vai dar certo. Nunca se esqueça que nós temos 3 passos para a resolução desse exercício. Primeiro é calcular o número de mols de cada um dos elementos. Depois, dividir pelo menor valor que você encontrou de todos eles. E depois, fazer a sua fórmula mínima. Isso não é uma fórmula molecular, é uma fórmula mínima. Olha lá, no caso do CH2O, eu tenho como fórmula molecular a massa molecular desse composto e a fórmula molecular, né? A fórmula molecular dele é C6H12O6. Então, eu teria que multiplicar todos esses elementos por 6 para que eu chegasse na fórmula molecular da glicose. Então, os exercícios que pedem para você fazer a conversão de uma fórmula mínima para uma fórmula molecular, eles possuem mais informações. Você precisa de mais informações e você vai extrair essas informações lá dos enunciados dos exercícios.